Olá, professor Ricélio Costa, com a disciplina de matemática, trazendo para vocês o hashtag Estudo em Casa para anos finais do ensino fundamental sétimo ano. Hoje nós iremos trabalhar as propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados e pelos tipos de ângulo. Então nós trazemos aqui as figuras bidimensionais, né? Triângulo, quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e trapézio, né? Aqui são as características das figuras que nós iremos trabalhar referente aos seus lados, né? E também as medidas dos seus ângulos. Então vamos trazer aqui as informações de alguns polígonos regulares que possuem lados e ângulos sempre com a medida igual. Então nós temos aqui triângulo, que tem 3 lados, quadrado, que tem 4 lados, pentágono, 5 lados, hexágono, com 6 lados, só contar, né? Vocês vão observar. Heptágono, com 7 lados, o octógono, com 8 lados, o eneágono, com 9 lados, e o decágono, com 10 lados. Vocês comprovam isso fazendo a contagem de cada lado, né? Vamos trazer aqui exemplo de uma contagem para confirmar, né? Vamos aqui no octógono. Então, se vocês contarem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, octógono é o polígono de 8 lados. Então, nós temos aqui essas informações também para a gente ter a compreensão pelos nomes de cada polígono e também o número para corresponder à contagem, né, do total de cada lado. Aqui os tipos de ângulos. Nós temos aqui o ângulo raso, né? O ângulo raso corresponde a 180 graus, que é o chamado meia-lua. Aqui nesse ponto P, está aqui o ângulo, 180 graus. O ângulo reto, né, que corresponde a 90 graus, que é aqui no ponto B, né, 90 graus, ângulo reto 90 graus, ângulo raso 180. O ângulo nulo, que nós temos 0 grau, ou seja, porque não tem a formação de um ângulo. Então nós temos aqui na reta o ponto A e o ponto B, mas não configurou nenhum ângulo, então é um ângulo nulo, porque não tem grau, tá certo? Então quando não tem grau, nós chamamos de ângulo nulo. O ângulo obtuso no ponto P, ele fica entre 90 graus e 180 graus, ou seja, o ângulo reto é 90 graus, exatamente 90 graus, e o ângulo raso 180 graus. O ângulo obtuso, ele é um ângulo que ele está entre 90 e 180, ou seja, ele não vai ser menor do que 90 graus e nem vai ser 90 graus, vai ser 91, 94, 100, 130, 150, 179, mas também não chega a ser 180. Então ele é um ângulo que ele é maior do que 90 graus e menor do que 180. O ângulo agudo, ele é um ângulo menor do que 90 graus, aqui no ponto B, né? Então ele pode chegar aqui de 1 grau, né, até 89 graus, é o valor do ângulo agudo. Então trazendo aqui, vamos recapitular: ângulo raso 180, ângulo reto 90, ângulo nulo é 0 graus, ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180, e ângulo agudo é um ângulo menor do que 90. Então, trazendo essas informações, vamos trazer aqui essa compreensão. Eu tenho aqui um triângulo, né, uma figura de 3 lados. Eu tenho aqui uma outra figura, vamos contar quantos lados tem essa figura, né? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu diria aqui para vocês que essa figura aqui de 7 lados é um heptágono, né?
E aqui eu tenho uma outra figura de 4 lados, que é o quadrilátero, né? Nesse caso aqui, o quadrado. Então, eu trago aqui a informação dos ângulos, tá? Então, eu tenho aqui um ângulo reto no ponto A, vale 90 graus. Esse aqui não vale 90, aparentemente ele é um pouquinho maior do que 90, que é um ângulo obtuso. Aí eu tenho aqui no F, ângulo agudo. Eu tenho aqui no D, um ângulo agudo. Eu tenho aqui no B, um ângulo agudo. Então, nessa imagem eu só tenho um ângulo reto, que vale 90 graus. Os outros ângulos, só o G, que é um ângulo maior do que 90 graus, os demais são ângulos agudos, né? Ângulo menor do que 90 graus. E aqui no quadrado ou no quadrilátero, eu tenho ângulos retos, né? Ângulos que medem 90 graus. Então, quando vocês observarem que tem aqui o ângulo reto, ele vale 90 graus, que é representado por um quadradinho. E os demais ou vai ser ângulo agudo ou vai ser ângulo obtuso. O triângulo aqui, eles têm ângulo menores que 90 graus. Nesse ponto C, que é um ângulo agudo, e aqui no ponto B, no ângulo B, também é um ângulo agudo. Já o ângulo A, ele é maior do que 90 graus, é um ângulo obtuso, tá certo? Vamos ver aqui no exercício resolvido para a gente compreender melhor. Marque a alternativa que representa os polígonos que possuem ângulos retos. Então, eu tenho aqui a imagem 1, 2, 3 e 4. E vamos ver característica de ângulo reto. Vamos lá. Aqui eu não tenho ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Eu tenho ângulos obtusos, ou seja, ângulos maiores que 90 graus. Aqui eu também não tenho ângulo reto, tá? Eu tenho aqui um ângulo agudo, que é congruente com esse ângulo aqui, também que é agudo. E esses dois ângulos aqui são ângulos obtusos maiores que 90 graus, né? Que é o paralelogramo. No paralelogramo não tem ângulo reto, tá certo? O triângulo aqui, observe que eu tenho um ângulo agudo menor do que 90 e aqui também um ângulo agudo. Mas aqui eu tenho um ângulo reto, ó. Aqui eu tenho um ângulo reto na imagem 4. Aqui é um ângulo reto, certo? Vale 90 graus. Voltamos aqui na figura 1. Como se trata de um quadrado ou de um retângulo, todo quadrado e todo retângulo, os seus ângulos correspondem a ângulos retos que medem 90 graus. Então, na figura 1 eu tenho 4 ângulos retos, ó. Cada cantinho aqui é um ângulo reto. E nesse triângulo eu tenho um ângulo reto. É como se eu tivesse partido, ó, esse quadrado aqui no meio, ó. Tivesse trazido esse triângulo para cá. Então, correspondendo à resposta, eu tenho na figura 1 e na figura 4 ângulos retos, ó. Então, o item correspondente é o C, ó, 1 e 4. Escreva o nome dos polígonos acima de acordo com o número de lados e indique qual possui ângulos obtusos, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho quadrado, são 4 lados, também pode ser chamado de quadrilátero, né? Aqui eu tenho o hexágono, né? Que são 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho o quadrilátero, que eu posso chamar ele de quadrilátero ou de losango, né? E aqui eu tenho o triângulo, que é o de 3 lados, ok? Aqui esse exercício resolvido. Como se classifica os seguintes polígonos? Então, aqui nós temos os nomes, triângulos, quadriláteros, pentágonos e hexágonos. E vamos confirmar se essas duas imagens têm o mesmo total de lados, né? Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um polígono de 6 lados. Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também um polígono de 6 lados. Então, o polígono de 6 lados tem um nome chamado de hexágono. Polígono de 6 lados chama-se hexágono, tá? Então, a atividade para vocês resolverem vai ser da seguinte forma, né? Vamos lá. Alex colou 4 figuras diferentes numa página de seu caderno de matemática, como mostra o desenho abaixo.
são triângulos as figuras? Vocês vão lembrar que triângulos são figuras de tantos lados. E aí vocês sabendo que os triângulos têm tantos lados, vocês vão definir quais são os triângulos presentes aqui nessas imagens. Vocês vão confirmar aqui, tá? Cuidado que tem algumas pegadinhas. Então contem que triângulo tem tantos lados. Então se triângulo tem tantos lados, só algumas imagens que correspondem à questão do triângulo aí vocês marcam. Vamos na questão 2. Uma casa acaba de ser construída e o vidraceiro foi chamado para colocar vidros em 4 janelas de modelo igual ao desenho abaixo. Os vidros terão cores diferentes, como mostra a figura. O número de vidros de cada cor que o vidraceiro deverá recortar para colocar nas 4 janelas é. Então vamos lá, gente. Aqui tem o exemplo da janela que vai ser pintada. Cada figura corresponde a uma cor. Então eu tenho aqui azul, essas duas imagens aqui, ó, é essa e essa é azul. O amarelo vai ser essa imagem com essa imagem. Então é só vocês contarem. Nesse desenho aqui eu tenho para ser pintado de azul, né, duas imagens. Então eu tenho 2 azul, de amarelo também eu tenho 2 amarelo, é aqui. O transparente, que é os retângulos, então é só contar. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Quantos de 3 eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 de 3. Então aqui eu tenho 3 vezes 8, que dá 24. Então eu tenho 24 transparente. Então numa janela eu vou ter 2 azuis, 2 amarelos e 24 transparente. Só que tem que pintar 4 janelas. Então vocês vão ter que fazer uma multiplicação. As cores totais de uma janela multiplicado por 4, vocês vão obter aqui o item correto, né? Quantos azuis, quantos amarelos e quantos transparentes, que corresponde um item, né? Vocês têm que observar a quantidade correta de cada cor, tá certo? Na terceira questão, observar as figuras abaixo, né, das formas geométricas que Ricardo recortou. Quais desses recortes representam quadriláteros? Mais uma vez, o que é um quadrilátero? Uma figura que tem quantos lados? Então, vocês vão olhar para as figuras representadas por esses números e dizer aqui quais são as figuras que correspondem a um quadrilátero. E dizer aqui no item que corresponde a esses quadriláteros. Observa as figuras aqui na quarta questão. Tem um quadrado, um triângulo, um retângulo e um pentágono. Das figuras geométricas acima, quais representam todos os ângulos retos? Lembrando, né, que foi dito que os ângulos retos é representado por um. Aí vocês vão relembrar e as imagens anteriores definem os ângulos retos e vocês vão dizer quais são as imagens que só têm ângulos retos e vocês vão marcar. Na quinta questão, na aula de matemática, a professora pediu que Tiago desenhasse numa folha de papel quadriculado uma figura geométrica de 5 lados, com somente 2 lados paralelos. Dentre as alternativas abaixo, aquela que representa a figura com essas características é: primeiro, figura geométrica de 5 lados. Vocês vão ter que contar os lados dessas figuras, né? Aquela que tiver 5 lados, vocês focam nelas, tá? 5 lados, independente do tamanho do lado, 5 lados. E lados paralelos é para vocês observarem pelo mesmo tamanho, né? Os lados que são paralelos. Vocês vão dar uma olhada. Paralelos é pegar um de cima com o de baixo, ou de um lado com o outro, para ver quem é paralelo. Paralelos, eles têm a mesma distância, tá certo? Com o mesmo tamanho. E vocês marquem o item correto. Na sexta questão, observe os polígonos a seguir. Um deles possui um número de vértices diferente dos outros 3. O polígono que tem um número de vértices diferente é o vértice, gente, é os pontinhos. Vocês vão contar, tá certo? Então, vocês vão ver aqui quem é o polígono que tem vértices diferente. Ou seja, vocês vão contar
e vão ver aqui quais são os vértices diferentes dos outros três. Ó, observe os polígonos a seguir, um deles possui um número de vértices diferente dos outros três. O polígono que tem um número de vértices diferente é U. Ou seja, aqui está dando a afirmação que 4 dessas figuras têm os mesmos total de vértices, certo? Tem a mesma quantidade de pontos, cantinhos, assim, ó. Vocês vão contar. Então, aquele que tiver diferente é o que vocês vão marcar. O polígono tal, que é diferente dos outros três, pela quantidade de vértice, quantidade de pontos. E aí eu trago para vocês uma fonte do YouTube, né? Esse link aqui abre um vídeo para vocês reforçarem a compreensão de vocês, tá bom? E aí eu deixo o recadinho final de sempre, hashtag fique em casa.